Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Pede para a Família, que é um episódio feito da pediatria para sua família. E hoje nós temos um tema muito importante, que é pneumonia na infância, e com um convidado, especialista nesse assunto, que vai trazer atualizações para a gente, o que mudou, a respeito da pneumonia nos últimos tempos. Se apresenta para nós, André. Oi, tudo bem? Estamos de volta aqui, Me chamo de Andrei, eu sou infectologista e dermatologista pediátrico, sou pai do Henrique, pai da Isabela também, e está aqui para atualizar um pouco, para conversar um pouco sobre essa mudança que a gente teve no pneumococo do Brasil nos últimos 3 anos aí. Sim. Ótimo, então, como esse assunto é muito importante, acredito que muitas famílias já vivenciou e tem muito medo, nós vamos começar um pouquinho, como eu sei que o meu filho está com pneumonia? Essa eu acho que é uma pergunta extremamente interessante, porque eu vejo que até alguns médicos não sabem dizer isso, na prática, dificilmente você vai dormir e acordar com pneumonia. Então, esse é o primeiro entendimento. A pneumonia não é uma coisa súbita. Na grande maioria das vezes, a pneumonia é um quadro evolutivo. A pneumonia é um quadro que você começa quase sempre com um resfriado. Então, primeiro a criança vai ficar com o nariz escorrendo, vai ter tosse, vai ter uma febre pequena. Terceiro dia de resfriado, que era para o momento que a criança começar a melhorar, parar a febre, a tosse vai persistir um bom tempo ainda. Parar a febre piora. E piora outra coisa também, que é o diagnóstico de pneumonia, que começa a criança a respirar rápido, ela fica com taquipneia, tá? Então, essa história de começou com febre hoje, vai no pronto-socorro, bater um raio-x e está com pneumonia, poxa, já foi o tempo, Então, não tem esse sentido. Hoje tem muita mãe esclarecida já, que chega, não, doutor, eu não vou deixar bater raio-x no meu filho no primeiro dia de doença. Eu dou razão para ela, concordo totalmente com qualquer mãe que faça esse tipo de conduta e discordar, porque radiografia não é diagnóstico de pneumonia. Pneumonia é um diagnóstico clínico. Isso é muito importante, Andrei? Que muitas mães saem chateadas da emergência, ou do consultório do pediatra, porque ele não pediu um raio-x. Meu filho está tossindo e o médico não pediu um raio-x, eu vou em outro lugar, eu vou fazer. Quando que é necessário o raio-x? O raio-x, a gente tem que pensar o seguinte, ele é radiação. Se eu tenho um exame que tem radiação, eu estou expondo a criança a um mal. Eu tenho que ter algum benefício para fazer esse exame, tá? Então, não é dor, não é nada. É um risco futuro de ter câncer, até relacionado à exposição a essa radiação. A gente não sabe o quanto que é seguro a longo prazo a radiação. Quem descobriu a radiação, o raio-x, morreu disso. Sim. Não, esse é um sinal de que o exame não é tão seguro assim quanto a gente quer. Ok. Quando que eu vou fazer o raio-x? Eu tenho uma suspeita clínica. O que é uma suspeita clínica de pneumonia? Eu tenho que ter uma tríade que a gente fala. Febre, respiração rápida e tosse. Se eu não tiver esses 3 elementos, a radiografia provavelmente é desnecessária. Tá? Mas qualquer vez que tiver com febre, tosse e respiração rápida tem que fazer? Não. O médico pode fazer um diagnóstico clínico de pneumonia e pode conduzir sem imagem nenhuma. Tá? Quando que é necessário fazer um raio-x de verdade? Para internar a criança. A criança não está melhorando com o tratamento. Quando pensa em complicação também, Isso. Outra situação, naquele quadro que está evoluindo de uma forma inadequada, conforme o que a gente está vendo ali, está evoluindo de uma forma que não é legal. Com certeza, Se a criança está lá, comecei o antibiótico pensando numa pneumonia, 48 horas não está melhor, vamos olhar o que está acontecendo daí. O raio-x não é confiável. Todo mundo acha que o raio-x ele dá diagnóstico. Ele não dá. Não. Tá? Eu sempre brinco com os alunos que uma das maiores comédias com relação ao raio-x foi um trabalho feito, se não me engano, acho que nos Estados Unidos. Eles pegaram radiografias de tórax e colocaram para médicos especialistas, radiografistas, olharem esse raio-x. Beleza. 1 ano depois, eles apresentaram as mesmas radiografias. 85% de concordância. Quer dizer, eles mesmos discordam dos diagnósticos deles em um bom número de casos. E quando você coloca imagens de raio-x para radiologistas diferentes olhares, eles não concordam 100% das vezes. Sim.
E a clínica sempre E a clínica é mais importante é do que muito qualquer mais importante. exame complementar, né? Isso a gente tem que enfatizar sempre também. Tá? Então, assim, precisa de hemograma? Não, não precisa de hemograma, não precisa de PCR. Não existe raio-x de controle de pneumonia. Eu vejo isso com uma frequência triste, porque assim, para que você vai radiografar? Para que você vai fazer hemograma para uma criança que não tem mais febre, que não tem mais taquipneia, que não está respirando mais rápido e que está comendo e brincando? Ele tá te mostrando ali, ei, tô bem. Ele está falando, tô bem, eu tô ótimo. Ele está com a plaquinha dizendo, me manda embora, e o pessoal radiografando. Porque o raio-x, quando ele altera, ele costuma demorar até 3 meses para melhorar por completo. Então, às vezes, você está vendo a evolução da doença. E o raio-x não é confiável. E muitos pais questionam a gente, doutora, você não vai fazer um raio-x para saber se melhorou? E é exatamente isso que você acabou de falar. Ou então, Não como que você precisa. sabe que é pneumonia? Você não fez um exame, um raio-x, né? Exatamente. Eles questionam. Outra coisa que questionam muito a gente você já até falou um pouquinho, uma gripe pode virar uma pneumonia? Elas têm muita dúvida em relação a isso. Então, assim, tem alguns trabalhos mostrando que em torno de 2% das gripes podem evoluir com pneumonia. A própria gripe, não resfriado, ela faz pneumonia viral, que é uma Sim. pneumonia que não precisa de antibiótico. Sim. Tá? É uma situação um pouco complicada. Por quê? Se eu tenho uma criança com uma pneumonia, mesmo que viral, a gente sabe que mais da metade das vezes a pneumonia é só vírus. Mas ela predispõe a fazer uma infecção bacteriana em cima. Tá? Então, algumas vezes, realmente, a gente vai entrar com antibiótico, mesmo comprovando que seja viral. Tá? Sim. Então, você faz aquele examezinho maravilhoso do nariz lá, e vem um rinovírus, e vem um coronavírus, né? Mas o quadro clínico parece mais bacteriano, a criança não está bem, tudo. A gente vai manter o antibiótico nesses casos. Mas isso é muito importante, a gente avaliar sempre a clínica da criança, né? Por isso que o acompanhamento com o pediatra faz total diferença nessa criança, porque para a gente evitar o uso também desnecessário de antibióticos. Se a criança está evoluindo bem, não tem nenhum sinal de alarme para pensar em uma infecção bacteriana, a gente vai seguir sem uso de antibiótico nenhum. Com né? certeza. E lembrar sempre, quando a gente começa um tratamento de pneumonia, essa criança tem que ser examinada de novo em 48 horas. Exatamente. Isso é Tá? muito importante. Isso é muito importante. É tão importante que o próprio convênio paga essa consulta de retorno. Perfeito. Porque normalmente o convênio não restitui a gente, né? A gente faz a consulta, tem convênio que é 30 dias, tem convênio que é 40 dias, para você poder fazer outra consulta. Na pneumonia, não. Diagnóstico de pneumonia, você tem autorização para olhar de novo essa criança em 48 horas. E o convênio faz isso, não porque é bonzinho, é porque muda. Né? Você diminui taxa de internação quando você faz isso. Sim. E aí você gasta menos a longo prazo também. Sim. E orientar a mãe, né, para ela voltar, se piorar os sintomas, alguns sinais de alarme, né? Não é só ir embora e tratar. E terminar o esquema, né, de antibiótico, quando tem um antibiótico, que é muito difícil, né? A gente está numa discussão grande, a gente teve no Congresso de Infecto ano passado, eu estava numa mesa com o Daniel, que é um infectologista também lá de São Paulo, e a Organização Mundial da Saúde soltou uma recomendação de tratamento de pneumonia por 3 dias. Ui. Né? Aí o Daniel olhava para mim e ele falava assim, 3 dias, eu não tenho coragem. Eu falei assim, olha, eu já tentei com 5. Ele, não, você já foi muito corajoso. Eu falei assim, o tratamento que a gente faz hoje é 7 dias. Tá? Esses tratamentos de 10 dias, 14 dias, eu vejo tratamento de 21 dias, é só nos casos que tem complicação. Tá? Então, assim, fez um derrame pleural e ainda é muito questionável. Tá? Porque, assim, se a criança fez um derrame pleural, o problema não é mais a pneumonia, o problema é o derrame. Então, eu tenho que tratar o derrame, drenar ele. Às vezes tem uma necrose no pulmão, né? Morreu um pedaço do pulmão, tem que se retirar aquilo lá ou esperar cicatrizar. Mas não é um antibiótico que vai mudar o curso disso aí. Não, e nós somos pais e mães, né? A gente sabe como é difícil dar medicação para criança. Com certeza. Então, assim, tem que dar, é necessário, tem que se esforçar? Tem. Mas você dá aí 10, 14 dias de medicação de horário para uma criança, é muito difícil aderir, né, ao tratamento também. O único tratamento que seria ainda um pouco mais prolongado dentro das recomendações novas da OMS seria a faringite, a amidalite. Né? Essa ainda permanece 10 dias nos locais que tem febre reumática. Nossa região tem. Muita. Então, a amidalite ainda tem que ser 10 dias aqui para nós. Fora isso, todos os tratamentos são menores de 10 dias, com certeza. Já que a gente já falou também sobre o uso do antibiótico, tem muitas famílias que não sabem como
ministrar o antibiótico, se ele precisa guardar ou não na geladeira, né? Então, assim, diversas situações em relação ao uso do antibiótico. Fala pra gente como que a gente deve manipular esse antibiótico, armazenar e dar para essa criança. É uma coisa também dos horários. Nossa Preciso acordar a criança à noite para dar o antibiótico? A gente tem que lembrar assim, que a maioria desses antibióticos que a gente usa, eles são antibióticos que dependem de nível sérico persistente acima da curva que a gente fala, né? Então, assim, existe uma quantidade mínima de antibiótico que mata a bactéria. Quando eu dou um antibiótico para a criança, ele vai fazer um pico, ele vai aumentar a concentração dele, mas rapidamente o organismo vai eliminar ele. Então, por isso que às vezes é chato. A amoxicilina, que é o exemplo mais prático, é de 8 em 8, é chato. Por quê? Porque ela é eliminada muito rápido pelo organismo. Então, quando eu faço a dose da amoxicilina, ela faz o pico e não dá algumas horas, ela já está zerada de novo, ela já não está mais matando bactéria. Eu preciso que metade do tempo ela esteja acima dessa concentração para matar a bactéria. Sim. Tá? Então, por isso que é de 8 em 8, por isso que é chato. Tá? Ah, mas algumas são modificadas para ser de 12 em 12. A gente gostaria muito que funcionasse bonitinho para pneumonia, mas normalmente para pneumonia ainda é melhor fazer de 8 em 8, por ser assim, mais eficácia. Tá? Então, nesse ponto, a gente tem que entrar que, infelizmente, é de 8 em 8. Como eu acerto os horários? Né? Você vai no pronto-socorro, chegou lá, passou o antibiótico para uma pneumonia, quando é pneumonia de verdade, e você começou tipo 8 da noite o remédio. Nossa Senhora, 8 da noite o próximo horário vai dar o quê? 4 mais 4, 4 horas da manhã. Caramba, aí, né, é de matar, ficar acordando durante uma semana, 4 horas da manhã. A gente faz a orientação seguinte: você começou naquele horário, o próximo você adianta para acertar o relógio. Tá? Então, você quer fazer meia-noite, 8 horas da manhã, então você começou 8 da noite, a próxima dose, meia-noite, e assim você segue a dose certinha. Certo. Ah, mas daí eu dei uma dose muito alta. Ele é rapidamente eliminado pelo corpo. Tá? Não existe problema fazer uma dose um pouco mais alta, adiantar um pouquinho essa dose, é muito melhor do que fazer errado. Exatamente. Adiar a dose. Ou pular. Ou né? pular. Ou pular, que é o pior de todos. Assim, quando você faz o pulo de uma dose, você diminui bastante a eficácia do antibiótico. Tá? Outra situação que é super comum. Quase todos os nossos antibióticos, eles vêm em pó. Né? Vem aquele pozinho no frasquinho para você dissolver com água. E o fato dele vir em pó é questão de estabilidade e validade. Tá? Então, quando eu pego o antibiótico que está no pozinho, ele tem uma validade que está no frasquinho lá, até 2027. Ótimo. A hora que eu misturei com água, essa validade é 10 a 14 dias no máximo. Tá? Então, vai estar na bula lá, escrito lá, ó, esse remédio, após misturado, ele tem validade de 10 dias, de 14 dias. E alguns realmente tem que ser colocados na geladeira para manter estabilidade também. Tá? Ainda mais aqui na nossa região, que o calor é uma coisa, né, que chama atenção. Ah, mas por que é desse jeito? Porque o remédio, quando misturado com o líquido, ele vai sendo destruído. Tá? Se fosse estável, ele já vinha em líquido. Né? Isso é uma coisa bem prática. Todo antibiótico que vem para ser misturado com água, a validade dele depois de misturado é curta. E não é qualquer água que eu posso usar. Né? O ideal do ideal seria a água estéril, né? A água destilada. Água destilada. Porque ela não vai ter bactéria. A hora que eu pego a água da torneira e misturo com antibiótico, eu estou jogando bactéria dentro desse antibiótico. E ele vai consumir. Né? Algumas bactérias têm enzimas que destroem o antibiótico. É uma coisa super comum. Você mistura com água da torneira. Se ela estiver rica em bactérias que destroem o antibiótico, no final de 3, 4 dias você já não tem mais antibiótico no frasco. Elas trabalharam lá dentro. Exatamente. Tá? Então, resumindo, misturou, terminou o esquema, joga fora. Joga fora, entre aspas, né? A gente não pode jogar na natureza essas coisas. A gente tem que colocar na UBS ou a farmácia, algumas têm esse centro de coleta desse material, que isso é considerado lixo hospitalar. Tem que ser destruído de forma adequada para não contaminar o ambiente. Se eu pego aquele antibiótico, ele está menos eficaz, mas ele está funcionando. Aí eu pego e jogo ele na pia. Todas as bactérias do esgoto vão receber aquele antibiótico e vão ser indutor de resistência. Ah, isso é muito interessante. Então, assim, a gente não pode simplesmente jogar o frasco fora. A gente tem que colocar ele, dispensar de uma maneira adequada. É um dos maiores problemas que a gente tem hoje no Brasil. A dispensação errada desses remédios. Não só de antibiótico, mas vários outros. Mas antibióticos são os mais importantes, porque você joga na natureza o remédio. Sim. Né? Então, assim, vai para o sistema de esgoto nosso. E para onde que vai terminar essa água? No rio? No rio.
depois de um tratamento. Esse tratamento vai eliminar o antibiótico? Não vai. Sim. Muitas vezes ele vai seguir o caminho, vai, né? Depois não vai funcionar mais, porque daí no meio, já o tempo inteiro circulando ele, vai acabar se tornando inútil com o tempo. O doutor Jandrei já falou aí, mas eu vou fazer a pergunta aqui, porque é muito comum pra gente. Doutor, o antibiótico mudou de cor, ele faz efeito ou não faz efeito? Eu descarto ou não descarto? A maioria dos antibióticos, ela costuma mudar um pouco de cor conforme os dias, né? Então, assim, ele vai sendo degradado com o tempo. A gente vai ter que ler o que está na bula, tá? Porque o que vai acontecer? Vocês vão olhar, a maioria dos frasquinhos é âmbar, é escuro, porque eles são fotossensíveis, tá? Às vezes você colocou no ambiente que realmente degradou o antibiótico, ele mudou de cor de uma forma que ele perdeu a validade. Vai estar na bula. Caso o antibiótico mude de cor para tal cor, despreza. Está escrito lá isso aí. Então é importante saber essas mudanças de cor, porque se aconteceu, pode ser que foi manipulado errado, pode ser que foi contaminado com alguma bactéria e ela mudou a eficácia do remédio também. Então a gente precisa tomar cuidado. É importante a gente avaliar, saber, né, olhar ali a cor do medicamento e sempre ler a bula do medicamento. Então os pais também têm que pegar aquele medicamento, abrir a bula e ler ali sobre como que ele deve ficar ali no decorrer dos dias. Sempre, né? E lembrar, é curto período. Sim. Inclusive, não pode, né? A gente precisa também enfatizar, não posso reutilizar o antibiótico, gente, por favor. É isso, a gente sempre fala, doutora, sobrou um antibiótico lá da última vez que eu tratei da amidalite, posso utilizar o mesmo? Não, gente. Eu falo que esse é o frasquinho da tentação, né? Porque daí tá lá na geladeira. Normalmente a mãe deixa lá na geladeira, no cantinho da geladeira. Daí a criança começa a fazer febre, ela já... vou pegar aquele lá que tá lá na geladeira, já vou dar para a criança, porque né, vai que tá com outra infecção que eu não tô vendo. Então, eu falo que é o frasquinho da tentação mesmo. Não, e aproveitando o gancho, gente, antibiótico, cada antibiótico é para tratar alguma coisa. Então, tem um antibiótico para garganta, um para pneumonia, um para unha do pé. Então, não pode usar, porque eu vejo muito assim, não, minha irmã usou no meu sobrinho, sobrou, eu peguei e usei nele. Não é para a mesma função, né? É importante falar isso. E a questão de dose também, né? Hoje mesmo a gente tem uma diferença grande de dose para tratar amidalite, dose para tratar uma sinusite, dose para tratar uma pneumonia. Muda muito. E aí não é a mesma coisa, né? A criança não tem o mesmo peso. Então, cada criança tem uma dose específica. Então, não dá para ser a mesma dose para todo mundo. Ou a dose que ele usou há um ano atrás na última receita, repetir de novo. Então, isso precisa ser calculado, ser avaliado novamente. Né? Lembrar que antibiótico ele é venda sob receita. A gente sabe que tem algumas farmácias, infelizmente aqui no estado, que vendem sem receita. Não sei como que a vigilância permite ou como que eles conseguem burlar a vigilância, na verdade. Mas os pais têm que ter ideia que essa restrição não é uma punição para ninguém, é uma proteção para a sociedade. A gente quer preservar esse remédio tão importante para quem realmente está doente. E, novamente, por causa do risco da resistência, né? Com certeza. Então, assim, o antibiótico não... eu brinco que muitas vezes no consultório o pai já fala assim, você pode me deixar uma receita de antibiótico? Opa, não é bem assim. A gente também tem uma responsabilidade imensa ao prescrever qualquer medicação. Não é uma simples medicação, é um antibiótico que pode causar dano futuramente. E ele, feito indiscriminadamente, vai causar dano tanto para a criança quanto para a população em geral. Né? Essas ideias de ter receita pronta de antibiótico em casa é realmente muito assustador. Né? Sim. Eu já peguei receita de colega em que ele deixou assim, antibiótico tal, não sei o que, se febre. Gente, febre não é sinal de deficiência de antibiótico de forma nenhuma. Né? Antibiótico não tem nada que ter deficiência no corpo, nosso corpo não produz esses antibióticos. Não existe deficiência deles. Sim. Então, quando as mães perguntam assim, doutor, se eu ficar usando muito antibiótico, ele perde o efeito? Né? Elas perguntam a resistência. Essa ideia de perder o efeito do antibiótico, ela não é tão comum assim quanto quanto o pessoal acha que acontece. Então, assim, se ele usar antibiótico todo mês, na verdade não vai provocar resistência, você vai selecionar algumas bactérias no seu corpo que vão ser resistentes. Né? Essas bactérias já estão ali.
Aham. O tempo inteiro elas estão ali Sim. presentes. Só que conforme você vai usando muito antibiótico, você vai fazer com que ela se torne a sua microbiota, a sua flora dentro do organismo. E aí, realmente, com o tempo, daqui a pouco não funciona mais mesmo, tá? É raro disso acontecer. Fora do ambiente hospitalar é bem raro, né? Você tem que ser insistente para conseguir isso. Porque normalmente quando você para de usar o antibiótico, as bactérias da comunidade, que são mais simples na sua estrutura mesmo celular, elas costumam se reproduzir muito mais rápido. E elas tomam o lugar de volta daquelas resistentes. Então, resistência bacteriana é muito mais comum em hospital. Sim. Só que conforme vai todo mundo usando antibiótico, como aconteceu na pandemia, que virou uma pandemia de uso errado de antibiótico também, você vai provocando mudanças na comunidade como um todo. E que nem aconteceu com o nosso agente de pneumonia, o nosso pneumococo, que ele mudou radicalmente com a pneumonia, ele mudou radicalmente com o Covid. Né? E não foi ele que mudou em si, foi a gente que selecionou as bactérias erradas, fazendo uso indiscriminado de antibiótico, fazendo uso profilático de antibiótico, que é uma coisa que é bizarra pensar. Né? Hoje, quando a gente fala em congresso de infectologia, fazer profilaxia com antibiótico contínuo, que teve alguns colegas que prescreveram, muitas vezes, né? Fora outros remédios mais loucos ainda, mas o uso profilático de antibiótico, hoje em dia está caindo por terra. Sim. Né? Mesmo para crianças com malformações renais, infecções urinárias de repetição, está sendo questionado isso, porque você está selecionando bactéria. Sim. A hora que você faz a infecção, você vai fazer a infecção por uma bactéria muito mais séria do que a infecção por uma bactéria comum. Uhum. Então, daí você vai ter problema. Porque não vai dar para tratar mais em casa, você vai ter que internar a criança para fazer um tratamento. Antibiótico muito caro, antibiótico mais tóxico também. A gente tem que lembrar que quando a gente fala de resistência, né, de bactéria, a gente ainda tem alguns antibióticos mais fortes. Sim. Só que antibiótico mais forte não quer dizer antibiótico melhor, quer dizer antibiótico mais agressivo. E ele começa a matar não só a bactéria, como mata o próprio corpo. A gente tem vários antibióticos que são extremamente potentes, mas que, se usados, podem matar a pessoa. Sim. Então a gente tem que restringir o uso e colocar daquele jeito assim, olha, ou eu uso para salvar a vida dessa pessoa, ou ele vai morrer. Então tem uma chance dele morrer pelo uso do antibiótico, né? Só vale a pena eu fazer esse antibiótico porque ele vai morrer de qualquer jeito. Exatamente. E os pais questionam, né? Falam assim, doutora, mas ele teve uma sinusite mês passado e usou amoxicilina. Agora ele está com a pneumonia, vai usar a amoxicilina de novo, né? Exatamente isso que a gente explicou aqui. Uhum. Então, assim, primeira coisa, confiar no seu médico. Confiar no médico, com certeza. Né? Então, existem isso é importante. recomendações para a gente aumentar a dose, né, para colocar inibidores de antibiótico, né, de beta-lactamase, que a gente fala, conforme o uso recente ou não de antibiótico. Sim. Né? Daí não adianta pensar assim, toda vez é melhor eu ir ampliando o antibiótico, daqui a pouco você está tendo que internar a criança para tratar uma amidalite. Exatamente. Tá? E falando em tratar amidalite, fugindo um pouquinho das pneumonias, o nosso agente que faz a amidalite, ele nunca consegue ser resistente à amoxicilina. Tá? Isso é interessante. A gente tem um trabalho bem recente do ano passado aí, mostrando que ele consegue fazer resistência à ceftriaxona, que todo mundo acha que é o melhor antibiótico para amidalite hoje. Ele faz, aí já tem quase 20% de resistência, né? 15 e pouquinho. Ele consegue ser resistente à azitromicina, que todo mundo acha ótimo, que é só uma vez ao dia, mas penicilina, bezetacil, não. Olha quantos anos a gente usa esse antibiótico. Sim. Né? Já tem aqui 60 anos, 70 anos, e ele não fez resistência e nem vai fazer pelo jeito. Sim. Então, é confiável. E assim, uma coisa que a gente bate muito na tecla, né? Que vem sempre dúvida, escola, né? Meu filho está com pneumonia, começou a tratar, eu posso mandar ele para a escola? Eu posso colocar uma máscara? O que eu faço, doutor? O pneumococo, que é o principal agente da pneumonia, ele é transmitido por gotícula. Então, ele é transmitido de uma pessoa para outra, conforme a gente está conversando aqui, a gente está jogando algumas gotículas no ar, e ele é disperso dessa forma. Quando a criança está com pneumonia, claro que ele tem mais bactéria, mas ao mesmo tempo ele tem uso de antibiótico. Então, essas bactérias que ele está eliminando pela garganta são uma quantidade muito pequena. Então, o uso de máscara, de certo modo, é recomendado, tá, para evitar a transmissão para outras crianças, mas a gente não costuma indicar isolamento da criança com pneumonia. Tá? Então, e a partir de quantos dias de antibiótico é mais seguro mandar meu filho? Eu diria a partir de quantos dias a criança está bem,
para mandar para a escola. Sim. Tá? Não adianta eu pegar uma criança que eu dei um diagnóstico de pneumonia, quando é pneumonia de verdade, e falar assim, olha, ele está ótimo. Peraí, se ele está ótimo, será que é pneumonia isso aí? É. Tá? Porque, em geral, quando a gente fala assim, está com diagnóstico de pneumonia, o que ele tem? Ele está respirando rápido, ele está com falta de ar. Ele está cansado. Ele está cansado, com febre e tossindo muito. Se ele está com esse quadro, você não vai mandar para a escola. Alguém assim. Ele vai, primeiro, não vai aprender nada. Segundo, ele vai atrapalhar todo mundo. Vai ficar tossindo o tempo inteiro. Não vai usar máscara. Ele não vai ficar usando máscara, porque criança não usa máscara. Eu até brinquei outra vez com o José Neto num podcast, assim, ele vai com a máscara do Batman e volta com a máscara do Superman. Né? Porque criança troca as coisas, criança não fica com a mesma coisa, eles trocam boné, eles trocam camisa, às vezes, na escola. Sim. Não vai trocar a máscara? Vai trocar, não vai acontecer. Então, esse fato não é protetor, tá? Criança em tratamento de pneumonia, pelo menos parar a febre para mandar para a escola. A questão de segurança para ela. Exatamente. Nesse período ainda ela pode ter complicação. Ela pode piorar. Ela precisa de cuidados mais próximos. Precisa de repouso. Repouso. Né? Repouso relativo. Relativo, né? Porque sempre, criança também é difícil o repouso. Eu falo que criança, para melhorar de pneumonia, é muito melhor do que idoso. Sim. Tá? Idoso faz uma pneumonia, ele vai para a cama, fica lá. Criança não, ele continua andando. Sim. Ele faz fisioterapia. Sim. Tá? Então deixa brincar, deixa correr. O problema de ir para a escola é o fato de que a escola assume uma responsabilidade que não cabe a ela. A criança ainda pode piorar. Ela não melhorou, ela está em uso do antibiótico. Antibiótico não é milagre, não é remédio de videogame, né? Que nem a gente fala assim, aqueles frasquinhos que melhoram o life do personagem. Você tomou, melhorou. A melhora com o uso do antibiótico é esperada entre 36 e 48 horas. Tá? Se você vai no pronto-socorro hoje, seu filho recebe um diagnóstico de pneumonia, você deu a primeira dose do antibiótico, a febre passou, opa, tem algo errado nessa história, não é para ser assim. Tá? Então, assim, está furado, o diagnóstico está furado, provavelmente ele não precisa desse antibiótico. É o tempo de evolução da doença. Tá? Então, assim, a criança melhorou na primeira dose do antibiótico, nós tomou uma vez e ele parou de fazer a febre. Poxa vida, não é assim. Sim. Tá? Então, assim, se aconteceu dessa forma, é muito provável que não precisava nada do uso do antibiótico. E é nesses casos que eu falo assim, vamos reduzir o tempo, pelo menos? Vamos usar menos? Porque menos é mais nesse caso. Quanto menos eu exponho a criança ao antibiótico, menor a chance de eu fazer resistência a longo prazo. E foi bom você falar desse assunto, porque as mães também têm muito medo quando a gente fala assim, eu vou suspender o antibiótico, né? Então, assim, gente, se eu vi ali que aquele diagnóstico não tem indicação de uso de antibiótico, nós precisamos, de fato, suspender essa medicação. Acho que isso precisa ficar bem claro, né, doutor Jandrei? Com certeza. A gente tem um detalhe que as pessoas acham que quando a gente suspende antibiótico, a criança vai piorar definitivamente em algumas horas depois. Não. Eu comecei a fazer o tratamento com antibiótico, certo ou errado, eu baixei a quantidade de bactéria. Tá? Às vezes 2 doses de antibiótico, se era uma infecção inicial, é o suficiente para a gente tratar. Na neonatologia a gente fala muito isso assim. Toda criança que a gente começa antibiótico, que a hemocultura é negativa inicial, se ela tinha uma infecção bacteriana, a quantidade de bactéria era tão pequena que 48 horas de antibiótico já é o suficiente para terminar. Então, se eu avalio a criança, ela parou febre com menos de 24 horas do antibiótico, ela está bem clinicamente com 48 horas, será que realmente preciso continuar com antibiótico? Eu provavelmente suspendo. Tá? Aí é aquela situação, suspendi o antibiótico, 48 horas depois ele voltou a piorar, opa, eu errei. O antibiótico realmente era necessário ou ela realmente evoluiu com uma complicação nesse momento. Sim. Porque é uma coisa difícil dos pais entender. Porque a criança ela ainda está doente, que pode ser um quadro viral somente, e que o antibiótico naquele primeiro momento não era necessário, mas pode ser necessário na evolução. Por isso que eu sempre falo assim, olha, a gente vai suspender o antibiótico nesse momento, mas você vai guardar esse frasquinho aqui, que pode ser que a gente tenha que voltar na sequência. Tá? Já aconteceu de eu suspender e ter que voltar? Já aconteceu, isso é comum. Sim. O que a gente tenta fazer é resguardar a criança. Tá? Ninguém vai fazer suspensão de antibiótico pensando assim, vou sacanear essa criança, porque eu quero que ele... Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso. A gente quer suspender o antibiótico para proteger a criança. Mas pode ser necessário voltar.
puxando para o meu lado, né, da cardiopatia congênita, né, crianças que têm problemas cardíacos. Geralmente, eu falo muito para os internos e residentes, eles usam antibiótico todo mês, porque eles têm cansaço. Às vezes vem uma febrinha, porque eles são mais, né, pegam um vírus mais fácil. E eles usam antibiótico todo mês, 2, 3 vezes por mês. Então, ver um paciente usando muito antibiótico, essa pneumonia de repetição, não melhora com antibiótico. Olha o coração, né? A cardiopatia congênita dá hiperfluxo pulmonar, dá congestão pulmonar. É uma pergunta que eu faço em todas as consultas. Ele faz muita pneumonia? Já foi internado por pneumonia? Já, não era pneumonia, né? Então, assim, eu falo para os meninos, gente, pensa mais, como é que fala? Pensa mais aberto, abre o leque, né? Nem sempre o cansaço é pneumonia. Tá repetindo, não tá melhorando com antibiótico, vamos ver se tem alguma coisa cardíaca associada, né? Meus meninos usam muito antibiótico, até diagnosticar cardiopatia, muito mesmo. A gente tem que pensar o seguinte, toda vez que eu tenho um diagnóstico de pneumonia, é possível com qualquer um. Segundo diagnóstico de pneumonia, bandeira vermelha, né? Ou é uma cardiopatia, ou é uma asma, uma hiperreatividade, ou é imunodeficiência. Até que se prove ao contrário, os 3 têm que ser afastados. Tá? Então, 2 pneumonias no mesmo ano, procure ajuda, porque não é normal isso acontecer. Uma pneumonia na vida é aceitável. Mais de uma, a gente já fica bem pé atrás. Alguma coisa de errado essa criança tem, esse adulto tem também. Sim, precisa pensar nos diagnósticos diferenciais, né? Tá? Sempre pensar nisso aí. Uma dúvida bem comum também dos pais, né? O uso da lavagem nasal. Previne a pneumonia? É uma pergunta muito comum no nosso dia a dia. Tem um colega físio que se chama Léo Costa, ele fez uma análise sobre isso esses dias atrás, assisti um podcast dele falando. É benéfico? Não tem trabalho. A lavagem nasal, né? Não tem trabalho. Não tem trabalho nenhum. Falou assim, lavagem nasal realmente melhora, diminui pneumonia, diminui... Não tem. Dificilmente vai ter, tá? Porque, primeiro, é subjetiva a resposta. Sim. Né? Então, vamos colocar assim, eu fiz, achei que melhorou. Beleza, é subjetivo. A gente não tem um dado objetivo para avaliar. Talvez o dado mais objetivo seria pegar as crianças, né, fazer lavagem ou não fazer lavagem e avaliar complicações. Sim. Pneumonias, otites. Sim. Porque é uma coisa a gente sabe que acontece. Lavagem nasal aumenta a quantidade de otite. Tá? Não é a lavagem nasal, é o erro em fazer a lavagem nasal. A forma que é feita a lavagem nasal. Fazer lavagem nasal sob pressão, né? Eu brinco muito na questão de fazer com pressão, assim, que literalmente a pessoa lava a alma, né? Joga, faz aquela lavagem nasal cerebral. Tem uns vídeos que a gente vê que meu coração até dói. Nossa senhora, tem vídeo que eu vejo assim que a mulher pega uma seringa de 20 ml e atira como se fosse para limpar o cérebro mesmo, né? Que ela faz, né, espirra com toda a força do mundo para atingir, a conseguir tirar a secreção. Não é esse o objetivo da lavagem nasal. A lavagem nasal tem que ser feita de uma forma lenta, a ponto da água entrar, né, o soro, na verdade, entrar por um nariz e sair pelo outro. A ideia não é o soro ir para trás, porque quando eu estou empurrando o soro para trás, ele está indo para o ouvido também. Está indo para outro lugar. Né? Ele está indo para o ouvido, eu estou levando a secreção que estava no nariz, que ia ser eliminada pela boca ou pelo nariz mesmo, para dentro dos seios, para dentro da região dos ouvidos. Eu estou levando bactéria lá para dentro, a chance de virar uma infecção, uma otite, é grande. Não é uma coisa que ajuda a criança nesse sentido. Tem que ser feito de forma adequada, sem pressão, com, a gente fala, alto volume sem alta pressão. Sim. E eu gosto sempre de enfatizar também para as mães. Tá sentindo muito incômodo? Tem alguma coisa errada. A lavagem nasal não é para ter incômodo na criança, né? Então, isso tem criança que a lavagem nasal é literalmente uma briga, são 3 pessoas segurando e 2 aplicando, não vale a pena. Não tá? vale. A lavagem nasal, a ideia é respirar melhor. Sim. Não é evitar infecções, não é melhorar para a pneumonia. É a criança se sentir melhor. Se está sendo uma guerra, evita esse conflito. Não tem por que você entrar nessa briga que a melhora da lavagem nasal é muito mais para a mãe do que para a criança. A criança está com o nariz escorrendo e está brincando, não está nem aí. A mãe está desesperada porque o nariz está trancado. E mudando um pouquinho de assunto, na pandemia, né, a gente teve que levantar uma bandeira pós-pandemia em relação à vacinação, né? Porque a pandemia trouxe para a nossa população que não tinha, a gente confiava 100% nas vacinas. E agora as pessoas perguntam, eu posso vacinar
para pneumonia, eu posso vacinar para meningite. Então, criou um medo na sociedade. E nós tivemos mudanças, né, tivemos no calendário em relação à vacinação da pneumonia. Então, é importante até para os nossos colegas, né, médicos, pediatras, quem está aí formou agora, saber quais foram essas mudanças da vacinação. Vamos começar antes da pneumonia. A gente já tinha um grupo considerável de mães que não faziam a vacinação, né, que fugiam, né? Como é que essas pessoas disfarçavam? Porque normalmente quando vai no pediatra, quando vai no postinho, elas chegavam com a carteirinha de vacinação e você via. Então, eles têm grupos antivacinas. Né? E esses grupos antivacinas fazem uma recomendação bem simples e prática para eles. Não leve a caderneta de vacina e fala que está tudo bem. Que está completo. Que está completo. Alguém questionava isso antes da pandemia? Ninguém questionava. Todo mundo falava assim, não, a mãe afirmou que está ok. E ficava por isso mesmo. Eu peguei crianças que nunca tinham tomado vacina, só tinha tomado vacina do postinho, do nascimento. Hepatite B e BCG. E não tinha feito nem a de 2 meses. Tá? Então, assim, já peguei criança nessa situação, em questão de internação. A criança foi internar, eu exigi a carteira de vacina e a mãe trouxe a carteira de vacina em branco. Aí que você descobre que a coisa é mais grave do que a gente pensa e já antes da pandemia. Com a pandemia, essas pessoas divulgaram que elas faziam isso sem perigo. Né? Elas acreditavam, e acreditam algumas até hoje, que não fazer vacina é um negócio interessante. Né? Que é legal, que eu vou diminuir... Que vacina tem efeito colateral. Que vacina tem efeito colateral. Eu brinco muito assim, se você comer um chocolate hoje, você acha que esse chocolate vai ficar no teu corpo por quanto tempo? Né? Eu acho interessante as pessoas caírem nas lorotas, né, dos charlatões médicos, né, porque a gente está tendo vários aqui na cidade, né, que fazem imunoterapia, soroterapia, vitamina injetável em criança. Não existe isso. Parem de pensar que isso é seguro, que é muito menos seguro do que vacina. Sim. Né? Criança para receber vacina injetável é criança que tem algum problema de absorção. Não existe criança normal que precisa de soroterapia, de imunoterapia. Não existe imunoterapia, isso não existe, é sonho. É o sonho dos médicos, dos infectos, dos imunos, que tivesse um soro que aumentasse a imunidade da criança. Nossa! Cara, eu era o primeiro a estar vendendo isso. Sim. Se existisse alguma coisa que fosse segura e eficaz, eu estava fazendo aqui propaganda. Não existe. A mesma forma, quando eles falam sobre o que eu posso dar de medicamento para o meu filho para a imunidade. Primeira coisa é a vacinação em dia. A única coisa que melhora a imunidade é vacina. Tá? A única coisa que a gente descobriu até hoje que realmente evita a infecção é vacina. Não existe vitamina, não existe soro, não existe produto químico, não existe formulação milagrosa. Só vacina, gente. E as vacinas são estudadas para isso. Né? Eu acho interessante que as pessoas pensam assim, poxa, a vacina da pneumonia foi estudada, foi feita em 10 mil pessoas, né? Ela foi segura, não sei o quê. As pessoas não têm ideia de quanto tempo a gente investiga a segurança de uma vacina. A gente acompanha a pessoa por 8 semanas. Porque depois de 8 semanas, o que sobrou dessa vacina no corpo da pessoa? Se eu colocasse um isótopo radioativo na vacina e aplicasse junto, para avaliar quanto tempo esse isótopo estava no corpo, ele não passa de 8 semanas. O corpo destruiu tudo que se injetou em 8 semanas. Como que vai fazer um efeito colateral daqui 6 meses, daqui 8 anos, se não tem mais nada da vacina lá dentro? Sumiu. E agora o calendário vacinal vai ser cada vez mais solicitado pelo médico, né? Porque a gente vai ter que olhar qual vacina o paciente tomou para pneumonia, para indicar... O antibiótico. O antibiótico. O antibiótico. Né? Então, a gente tem que pensar o seguinte. Agora, voltando àquilo que eu falei no começo. O que provoca a pneumonia? Normalmente uma infecção viral. Então, fazer a vacina da influenza anual é uma prevenção de pneumonia. Fazer a vacina do Covid, gente, isso é uma prevenção de pneumonia. Porque o que matava no Covid, primeiro, era o próprio Covid. Segundo, eram as pneumonias complicando o Covid. Se eu tomo a vacina, eu diminuo a chance. Vacina não é 100%, nenhuma vai ser 100%, porque a população não é 100% competente na imunidade. A gente tem várias pessoas que têm deficiências de defesa. E justamente essas pessoas são as que mais são privilegiadas quando a gente vacina a população.
Poxa, eu tomei a vacina e não adiantou de nada, eu fiquei doente. Agora, imagina se todo mundo em volta de você não tivesse tomado a vacina, você teria ficado muito mais doente. Eu pergunto, e se não tivesse vacinado? Né? Como teria Aí aquela coisa que a gente fala assim, mas eu tomei a vacina do Covid e eu fiz miocardite. Poxa, as miocardites relacionadas à vacina do Covid, elas são laboratoriais. Né? Por que a gente fala laboratorial? Eles ficaram acompanhando as crianças que tomaram, crianças e adultos que tomaram a vacina e viram se alterava a enzima cardíaca. Quantas dessas crianças que alterou a enzima cardíaca tiveram que internar por causa de miocardite? Nada. Já o Covid? Já o Covid. Faz. Né? E justamente essas crianças que fazem as miocardites relacionadas à vacina, que são muito mais laboratório do que clínica, a criança não fica doente grave, vai para a UTI, são essas justamente que vão para a UTI com Covid. São essas que fazem endocardite, que fazem as miocardites graves, que vão parar em UTI. Então, a gente tem que ser um pouco inteligente. Né? Se eu fiz a vacina e fiz uma miocardite discretamente sintomática, imagina se eu recebesse a carga viral do Covid. Sim. Né? Se eu fizesse uma infecção pelo Covid, o que isso viraria de verdade no coração? De sangramento, né? de embolismo, porque a doença é muito mais grave do que a vacina em si. Sim. Nós temos, né, Jandrei, uma porcentagem, um percentual de internação, até por pneumonias mais complicadas. E é uma dúvida, quando os pais vivenciam isso, eles perguntam, foi porque eu fiz a vacina do SUS que isso aconteceu? Né? Então, assim, eu acho que isso é uma pergunta importante para a gente responder aqui para eles. Vamos colocar assim, não foi porque fez a vacina do SUS, foi Sim. porque não fez a vacina do particular. Então, é difícil às vezes as pessoas entenderem esse ponto. A vacina do SUS ela é ótima, ela protege 90% até das infecções pneumocócicas, tá? Mas a vacina do particular é melhor, ela protege 95%. Esse 5% é justamente aquele que interna grave. Sim. Tá? Infelizmente é a verdade. Tanto é que o CONITEC, que é a organização do governo para a incorporação de tecnologias dentro do SUS, está desde o ano passado, 2022, tentando incorporar a pneumotrese no SUS. Isso é uma briga, né, de 2 anos já, que a gente está assim, poxa, vamos colocar essa vacina no SUS, porque assim, a pneumo-10 não está segurando do jeito que a gente gostaria. O número de internações por pneumonia em 2022, 2023 aumentou muito. A gente começou a ter umas pneumonias muito graves, com necrose pulmonar, com derrames pulmonares graves, né? Criança que foi a óbito por causa de pneumonia, Sim. coisa que a gente não estava mais tendo. Sim. Como a gente começou ano passado, principalmente, a gente teve lotação na UTI. Né? A gente teve metade da UTI com pneumonia grave, com derrame pleural, com drenagem de tórax. E eu sempre falo, toda vez que eu estou lá na HGP, que eu pego uma criança, né, na Unimed, às vezes eu pego alguma lá no Cristo Rei. Cristo Rei não tem mais no Prontoped, né? No Prontoped, internou por pneumonia, faça a vacina. Né? Essa criança já teve uma lesão pulmonar, ela já perdeu um espaço pulmonar. Não dá risco, né? Não dá chance ao azar. Sim. Você já teve um azar grande de fazer uma pneumonia com perda de tecido. Vamos fazer a vacina, porque você vai evitar que ela faça outra pneumonia mais grave ainda. E assim, para as mães, eu não tenho condição de fazer todas no particular. Pergunta ao seu pediatra. Doutor, se eu for escolher quais são as melhores vacinas para eu fazer no particular, porque eu não tenho condição de fazer todo mês. Então, se orienta, né? Vai atrás. Quando chega para mim no consultório, mesmo no SUS, quando vem para mim, qual que é a vacina que eu devo escolher primeiro? Porque tem várias hoje no SUS, né, no particular. Pneumo 13 ou pneumo 15 é a primeira vacina que você tem que fazer. Tá? É a vacina que mais tem benefício hoje na prática. Né? As meningites. Se você tiver condição, ótimo, é uma proteção realmente grande, mas a chance de você fazer uma meningite é muito menor do que a chance de você fazer uma pneumonia. Não tenha dúvida disso. Né? Mas aí agora tem a vacina da dengue também. Qual que vale a pena? Pneumonia primeiro ainda. A dengue, por mais que ela tenha mortalidade, a mortalidade é muito baixa ainda em relação a uma pneumonia. Sim. E lembrar que dengue, complicação de dengue, qual que é?
internação. Complicação de pneumonia, restrição ventilatória para o resto da vida, derrame pleural, internação em UTI, sequela pulmonar. Então, tem muita coisa, né? Sim. E quando a gente fala pneumonia, a gente tem que lembrar que o mesmo agente que faz pneumonia é o agente que faz meningite. Eu queria tocar nesse assunto porque muitas pessoas pensam que a vacina pneumo 10, 13, 15 só protege contra pneumonia. Não. Não. Essa vacina ela protege contra doenças invasivas pelo pneumococo. Aí a gente tem otites, a gente tem sinusites, a gente tem pneumonias e tem meningites e sepsis por pneumococo. Sim. Que a gente às vezes até esquece de falar. Mas a sepsis por pneumococo, ela tem uma mortalidade alta. Sim. Né? Quando ela acontece, normalmente a criança não fica nada bem. Ela vai para UTI, fica mal, entubado, tudo mais, e nem tem pneumonia às vezes. Tá? Então, assim, são doenças invasivas. A gente parou de ter, eu acho que assim, os formados de 2013, 14 para cá, eles não têm conhecimento do que é uma sepse por pneumococo. Tá? A sepse por pneumococo era um negócio violento. A gente perdia a criança muito rápido. A partir da hora que começou o quadro infeccioso por pneumococo, ele é muito agressivo. Sim. Né? Então a gente perdia a criança antigamente. Hoje a gente vive uma situação muito diferente com a pneumo 10. Ela melhorou muito a nossa situação. Sim. Mas ela não é e nunca foi o objetivo dela ser 100% de redução de pneumonia, redução de meningite. Sim. Eu achei que nos primeiros anos de pneumo 10, a gente teve uma redução assustadora de pneumonia e meningite. Né? Eu, na época, fazia residência de infectologia, a gente tinha duas salas de meningite. E elas viviam lotadas. E a sala de meningite era assim, era o isolamento de meningite. Porque meningite a gente isola por 24 horas. Começou o tratamento, isola por 24 horas e depois libera. A gente parou de ter o uso daquela sala, começou a ficar vazia assim, em semanas. A vacina funcionou. Sim, era sim. visível, aquilo funciona. Sim. Tá? Não preciso olhar os números. Se eu for olhar os números, é mais assustador ainda. Sim. Né? Se eu olhar número, por exemplo, de poliomielite, gente, polio sumiu. Você quer um exemplo mais prático de que vacina funciona do que a vacina da polio? Sim. Sarampo sumiu. Agora, pneumococo. Por que a pneumonia não desapareceu? Porque a gente tem mais agentes que a gente não tem vacina ainda. Sim. E aí entra a importância da pneumo 13, da pneumo 15, que são vacinas melhoradas, que protegem mais ainda. Né? A gente está na esperança aí, né? Faz um ano quase já, que o laboratório, que é dono da pneumo 13, lançou a pneumo 20. Que ele pediu a licença para o Brasil da pneumo 20. Ela vai sair esse ano. Vai. Né? Se não enrolarem mais do que já enrolaram. Eu fiz a pneumo 15 no Henrique, eu fiz na Isabela, eu fiz em mim mesmo. Sim. Tá? Então, assim, eu fiz a pneumo 15. Por que eu fiz a pneumo 15? Porque o pneumococo ele começou a ser mais agressivo depois da pandemia. Ele mudou? Não. Foi a nossa imunidade que mudou. Né? No último congresso de infecto, eles mostraram que a gente está tendo pneumonia por agente de amidalite, pelo Streptopiógenes. Sim. A gente está tendo pneumonia gravíssima por Streptopiógenes. Por que isso está acontecendo? Mudou a bactéria? Ela ficou mais resistente? Não. É a nossa imunidade pós-pandemia, ela mudou. Ela está sendo ineficaz. E por que isso aconteceu? Provavelmente por causa do blackdown, do isolamento. Tá? O que aconteceu naquele período? A gente não ficou doente. E é interessante a gente falar desse ponto. Sim. O nosso sistema imune é um sistema de trabalho contínuo. Sim. Se a gente não está sendo exposto, ele para de trabalhar, e foi o que aconteceu. Principalmente as crianças, né? Sim. Né? Ficou lindo aquele negócio, né? Quem fazia... Eu fiz pronto-socorro naquela época. Nossa. Porque a minha esposa estava grávida, né? A Aline estava grávida, eu fiz no lugar dela os plantões dela. A gente atendia 2 crianças em 12 horas. As crianças não ficavam doentes. Não tinha escola. Não tinha escola. E aí o que vem depois? Eu falei, depois vai vir um represamento. Né? Segurou, agora vem pior. E por que a nossa imunidade está diferente? Porque a gente está sendo agredido de formas diferentes. A gente não está fazendo infecção mais por pneumococo. A gente está fazendo infecção pelo coronavírus, pelo rinovírus, pelo sincicial e pneumococo ao mesmo tempo. Então, o nosso corpo ele está sendo agredido por múltiplos agentes ao mesmo tempo. Uhum. Né? Teve um colega de São Paulo que mandou esses dias no grupo de infecto que a gente tem, um painel viral de uma criança que tinha internado na UTI, que tinha 3 vírus ao mesmo tempo. Eu vi. Isso não existia, gente. Isso não acontecia antes da pandemia.
Tá? Então, assim, começou a ter múltiplos ataques. Aí o organismo, o sistema imune, não está conseguindo lidar com isso de forma adequada. A gente está sofrendo. E aí a gente está tendo casos gravíssimos relacionados a essas múltiplas infecções ao mesmo tempo. E é muito importante, a gente discutindo aqui até antes sobre trabalhos, né, que já estão sendo publicados sobre essa mudança dos agentes etiológicos. Então, até para os alunos, colegas médicos, precisam estar cientes que os agentes estão mudando, que estão tendo múltiplas infecções de agentes etiológicos diferentes e que a gente precisa se guiar tanto na vacinação da criança para escolher o melhor método de uso de antibiótico ou não, no caso da pneumonia, quando tem necessidade de usar antibiótico. A gente tem uma briga grande com relação a isso, né? Existe um paradigma, digamos assim. O último documento que eu até mandei para vocês aí fala de doses da amoxicilina normais, 50 miligramas por quilo. Ótimo. Isso é outra realidade hoje. O nosso pneumococo que está fazendo internações hospitalares é principalmente o 19A. O 19A, que é um sorotipo específico de pneumococo, ele tem uma capacidade grande de fazer resistência ao uso do antibiótico, a amoxicilina. Tá? E a resistência dele é diferente da resistência que a gente pensa, eu vou pôr a amoxicilina com clavulano. Não, ele não tem inibidores de beta-lactamase que funcionam com ele. Ele mudou a estrutura da célula dele. A proteína de entrada do antibiótico na célula é diferente. Como que eu faço para melhorar, para funcionar o antibiótico? Eu tenho que aumentar a dose. Eu tenho que fazer doses dobradas, 90, 100 miligramas por quilo. Sim. Então, eu tenho que dar o dobro da dose da amoxicilina para conseguir vencer o 19A. Sim. Tá? Então, esse é um dado que chamou a atenção. A gente teve essa mudança de paradigma, que antes a gente tinha esse problema nos Estados Unidos, e aí vinha a literatura americana para cá e falava a amoxicilina tem que ser usada em 90 miligramas por quilo. E a gente batia na tecla na época e falava assim, não, o Brasil não tem essa resistência, a gente entrou com a Pneumo 10 em tempo certo, e a gente conseguiu baixar essa resistência rapidamente, e a gente chegou antes da pandemia a ter 3%, 4% de infecção com resistência intermediária. Então, para nós, era amoxicilina com 50 mesmo, que nem está no manual que está ali publicado. E aí houve uma mudança. Pandemia, houve uma mudança de leitura de lâminas, digamos assim. A gente mudou o padrão para o que a gente chama padrão de leitura de BRCast, e que ele entra, o 19 entra como intermediário, que a gente fala. E quando a gente fala resistência intermediária, é aquele que precisa de doses mais altas para ter resolução. Tá? Então, desse ano passado para cá, o mais adequado é realmente usar a dose dobrada de amoxicilina. Tá? A dose dobrada de amoxicilina tem uma vantagem grande, que a gente já conhecia. Você não precisa usar o inibidor de beta-lactamase, porque você consegue pegar o hemófilos de influenza, mesmo ele sendo gram-negativo, você consegue pegar até a moraxela com dose dobrada de amoxicilina. Isso é ótimo. Mas quando internar? Quando vai internar o paciente, a gente tem que pensar em um outro agente, que é o estáfilo ainda. E aí vale a pena a gente fazer dose dobrada de amoxicilina ou ampicilina, os dois é o mesmo antibiótico, mais o inibidor de beta-lactamase, que você vai pegar até o estáfilo. Sim. Tá? Então, aquela situação que a gente falava no passado, a ceftriaxona e oxacilina, você pode substituir pela ampicilina em dose dobrada, mais o inibidor de beta-lactamase, no caso o Subactam. Funciona super bem. Daí, para as pneumonias atuais, nossa, vai cobrir todo mundo que está fazendo infecção. Inclusive, chamar a atenção pelo uso indiscriminado da ceftriaxona. Isso, A ceftriaxona virou água na pandemia. Sim. Eu tive paciente que eu peguei no consultório que já tinha usado, em um ano tinha usado 12 vezes a ceftriaxona. O paciente estava dentro de casa e estava, qualquer febrinha estava usando ceftriaxona. Sim. Bom, é um assunto tão vasto, Tem tanta coisa para discutir que a gente ficaria aqui mais muito tempo, tirando muitas dúvidas, mas foi ótimo. Eu acho que deu para a gente pontuar as atualizações, as principais dúvidas, das mães, dos nossos alunos que estão formando, quem está aí na residência, começando agora, para ficar atento, quanto a essas mudanças, cuidar das nossas crianças.
E a gente queria te agradecer por ter aceitado mais uma vez, né? Mas nosso convite. Com certeza. Vai voltar mais vezes, né? Porque eu já andrei. A hora do convidar... A gente não cansa de É uma chamar aula, ele, porque é uma aula aqui o tempo todo, né? Então, teremos vários assuntos aí ainda que ele vai estar de volta aqui pra gente sempre estar discutindo, porque é um assunto muito bom, tanto para as famílias quanto para nós, pediatras, colegas médicos. Assistam o podcast, porque é um aprendizado muito grande e as coisas estão mudando e a gente precisa se atualizar para a gente estar medicando nossas crianças, os nossos pacientes com melhor eficiência. Tá. Vamos falar da pneumo 23, esquecemos? Sim, né? Verdade. Eu acho interessante quando vem no consultório aquela mãe e ela vem falando assim, poxa, eu fui lá fazer a pneumo 13, pneumo 15 e ela estava tantos reais, e aí o pessoal da clínica me ofereceu a pneumo 23, eu fiz na hora, porque tipo, era 23, a outra é 15. Isso. Né? Aí que vem aquela coisa assim, a pneumo 23 é uma vacina muito antiga, ela não tem uma tecnologia boa associada a ela não induz resposta de memória, que a gente fala que é a resposta de imunidade de verdade, é aquilo que te protege ao longo da vida, e ela não serve para proteger as pessoas de verdade. Então assim, ela é mais barata porque ela é menos eficaz. Tá? Para quem que ela é útil? Na prática, ela é útil para quem precisa de muito anticorpo. Então, os pacientes da Carol, cardiopatas, que têm edema pulmonar frequente, né? Paciente com asma grave, paciente com diabetes, esses pacientes, né, que têm uma imunidade já com alguma deficiência, que tem mais chance real de fazer pneumonia, a pneumo 23 é ótima, porque ela vai produzir anticorpos mais altos durante um período. Sim. Mas ela não vai proteger a longo prazo. A média de tempo de aumento de anticorpo é entre 6 meses e 3 anos. Sim. Tá? Então, a gente precisa entender que essa vacina, ela funciona para algumas pessoas, não é para todas que ela vai ter benefício. Tem que ser bem indicada. Bem indicado. Tem problema eu fazer a pneumo 23 numa criança que não tem problema nenhum de saúde? Não tem problema. A gente fica com um pouco de receio da pneumo 23 de você ficar repetindo as doses dela. Sim. Tá? Do mesmo jeito que a gente faz tolerância, tomando, né, que nem assim, a pessoa que tem alergia a leite de vaca, a gente faz um processo de tolerância, a gente vai dando doses para ela e ela vai fazendo tolerância à proteína que você está expondo. É esse o medo que a gente tem da pneumo 23, que você vai ficando expondo a criança, expondo o adulto a ela, muitas vezes você possa fazer uma tolerância àquele agente infeccioso e aí fazer uma infecção muito mais séria dele. Sim. A gente esqueceu de um ponto também que é bem comum, né? É sobre o termo da pneumonia silenciosa. Vamos terminar só com esse assunto aqui, o restinho de tempo que a gente tem. Vamos conversar sobre pneumonia silenciosa, né? Para mim, pneumonia silenciosa, se for imaginar o seguinte, quando eu faço uma pneumonia, eu tenho uma lesão pulmonar. Se é uma lesão pulmonar, eu tenho um aumento de frequência respiratória. Se eu tenho uma lesão que não aumenta a minha frequência respiratória, qual que é a importância dela? Será que ela precisa ser tratada? Porque, assim, você pode fazer pequenos machucados na tua pele que você não vai precisar usar antibiótico. Ah, mas está saindo secreção. Poxa, mas não tem nem vermelho em volta direito. Para que eu vou usar antibiótico para um negócio que vai melhorar sozinho? E é mais ou menos essa concepção que a gente tem que ter. Tá? O que as pessoas confundem muito é o seguinte, é aquela criança que vai para uma UTI, com uma sepse grave, está horrorosa, está entubada, aí eles radiografam a criança e ela estava com a pneumonia. Poxa, uma pneumonia silenciosa. Não é silenciosa, ele está com sepse. Ela tem clínica. Essa clínica é da pneumonia. Pode ter passado batido, a ausculta pulmonar, que foi mal feita, muitas vezes, porque hoje em dia as pessoas não têm muito valor aquele aparelhinho, né? Eles acreditam que o raio-x é muito melhor do que ficar escutando o pulmão, e é o contrário. A ausculta pulmonar é infinitamente superior a uma radiografia. Ela dá muito mais diagnóstico que a radiografia. E, na verdade, é falha de propedêutica, é falha de exame clínico. Eu brinco com os alunos o seguinte, quando a gente está ensinando eles a examinarem, que eles pegam o esteto e fica puf, 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 puf. Você não escutou nada. Para você escutar, você tem que parar. Ainda mais criança que se mexe, que tá chorando, que grita, né? Então, assim, realmente a ausculta é um exame valiosíssimo para o diagnóstico de pneumonia, né? E é aquela situação. Você tem uma criança que tá com febre, tá com tosse e tá respirando rápido, presta atenção na ausculta, alguma coisa ela tem. Alguma coisa. Ela tem um diagnóstico clínico de pneumonia. Poxa,
Vai lá, você vai achar, procura. Tira a roupa da criança, né? Examina a criança, avalia a criança, né? Então é outro ponto muito importante que a gente precisa hoje em dia, enfatizar também. Na nova medicina, a gente foca muito no exame físico, em dar prioridade àquilo que realmente é possível de estar alterado. Sim. Se na história tem os 3 parâmetros para pensar em pneumonia, poxa, foca em fazer uma ausculta bem feita. Não faz de qualquer jeito saindo pedindo raio-x depois. Sim. Além disso também, o outro ponto que a gente tem é a pneumonia atípica, né? Então, assim, acho que vale a gente falar um pouquinho dela também para finalizar, para os pais saberem que existe essa terminologia, né? E a diferença dela. A pneumonia típica, ela é atípica no sentido que elas são germes que não são comuns, primeira coisa, e que elas fazem radiografias não típicas de pneumonia. Então, em geral, a pneumonia atípica, ela tem um raio-x muito feio para uma criança que está muito bem. Tá? Você fala, não é possível que esse exame dessa criança, Exato, né? Então, é aquela coisa que assusta. Às vezes a criança está com uma tossezinha chata, já faz umas 2, 3 semanas, você radiografa, a imagem no raio-x está horrorosa, e a criança não está tão ruim assim, tá? É interessante que a gente tem muito respaldo hoje na literatura para falar que talvez não precise tratar isso aí. São raros os casos que a gente realmente precisa tratar a pneumonia atípica. Né? Quem são esses casos? São os casos que vão para a UTI. Sim. Tá? Então, esses casos a gente possivelmente tenha que tratar. Sim. Eu lembro de ter conversado com o Safdie sobre um trabalho que ele estava fazendo, que eles pegaram crianças que tinham diagnóstico de pneumonia grave e que foram para a UTI, e eles faziam sorologia para ver se era pneumonia atípica. Né? Só que eles não interferiam na conduta do médico. Então, eles deixavam o médico sem saber o que deu o resultado. Né? Às cegas, literalmente. E aí, no final, assim, a conclusão do trabalho, que você usar amoxicilina resolve pneumonia atípica. Poxa, a amoxicilina não faz nada para pneumonia atípica. O que está acontecendo é o próprio corpo. Ele está resolvendo sozinho. Então, mesmo aquelas que tinham diagnóstico confirmado de pneumonia atípica, a amoxicilina era resolutiva, quer dizer, não precisava de antibiótico. Eles iam melhorar por conta própria. Sim. O que é o macrolídeo, que seria o antibiótico de escolha, está fazendo nesse ponto? Ele pode estar abreviando um pouco o quadro, mas não resolvendo de verdade o quadro na maioria das vezes. Tá? Então, o macrolídeo ele ajuda a melhorar. Sim. Até que ponto? Aí teria que fazer um trabalho muito bem feito para demonstrar que ele realmente consegue melhorar alguma coisa. Sim. Né? Recentemente a gente teve a decepção do Tamiflu. Sim. Né? Porque antigamente a gente tratava, né? O próprio governo, a gente fazia propaganda, está com sintoma gripal, vamos dar o Tamiflu. Tamiflu. Não sei se vocês perceberam, mas sumiu isso. Sumiu. Né? O que aconteceu? Trabalhos mais novos mostraram que usar o Tamiflu e usar água é a mesma coisa. Sim. Fora os efeitos colaterais que causa na criança com o uso do Tamiflu. Né? Então, fora os efeitos colaterais, dar remédio, misturar remédio, tudo mais. Aonde que a gente usa o Tamiflu? Imunossuprimido e paciente em UTI. Passou disso, a gente não está usando mais. Sim. Pode ver que você vai no pronto-socorro com um quadro gripal típico de influenza, às vezes faz o teste de influenza e o médico não prescreve mais o Tamiflu. Sim. Porque ele não funciona. Sim. E a gente pode ser que prove isso ao longo do tempo, que talvez a pneumonia típica, azitromicina, eritromicina, claritromicina, tenha pouco ou nenhum efeito em cima da infecção. Perfeito. Tá? Tirando classes específicas, imunodeprimido, paciente grave em UTI, esses daí provavelmente têm algum benefício real do uso desses antibióticos. Sim. Mas na população em geral, pneumonia atípica provavelmente não precisa ser tratada. E para finalizar, eu acho que essa pergunta, Jandrei, é que todo mundo hoje está bastante na dúvida em relação à vacinação. Por quê? A gente está tendo uma dificuldade em encontrar a pneumo 15, né? Então, para ficar claro para os pais aqui, para eu vacinar meu filho, estou começando ali com o esquema vacinal de 2 meses do meu filho, eu não encontrei a pneumo 15, o que eu faço? Faz a 13, com certeza. Exatamente. E se eu já tenho a 13... eu mudo imediatamente para pneumo 15 ou não? Como que vai ser esse esquema? Orienta um pouquinho para as famílias terem noção. Como são laboratórios diferentes, 13 e 15, a gente não vai ter trabalho mostrando a troca, né, o switch que a gente fala, de 13 para 15 ou de 15 para 13 como seguro. Sim. Tá? São outras proteínas, são outros mecanismos de produção de resistência, de imunidade. Não vai ter essa publicação, não vou ter como garantir assim, funciona. Tentem começar com um, terminar com um. Exatamente.
Tá? Então, comecei com 15, tenta continuar com 15. Ah, não tem mais a vacina do 15. Você muda por 13 por falta daquela opção. Perfeito. Voltou a 15? Volta a 15. Volta a 15. no E esquema. termina o esquema. E termina o esquema. Ah, comecei com a 13. Termina com a 13? Termina com a 13 e depois faz a 15. Faz a 15. Perfeito. Tá? Excelente Porque você tem que complementar esse negócio, né? Perfeito. Vamos dizer que mês que vem lance a 20. Muda para 20. Muda para 20. Tá? Então, é sempre tentar priorizar. Né? Teve pai que veio no consultório e falou assim, doutor, eu estou esperando a 20. Eu falei, 20, não dá bobeira, gente, não faz isso. É isso é uma coisa que não dá para esperar. Não. É o que eu falo. É melhor fazer. Eu também estou orientando dessa forma. É melhor fazer e depois a gente vai ver como que vai ser a recomendação para realizar a próxima vacina. Que tem uma questão assim, a gente não sabe nem quanto vai ser o preço da 20. Exatamente. Né? Aí, de repente, assim, vou esperar sair a 20, né, porque a 15 está custando aí tal valor. Aí, depois, quando sai a 20, está custando o dobro da 15. Aí, não, tá o dobro, vou esperar baixar. Aí vai. Gente, esse negócio de esperar, a vacina é tempo. Né? A vacina tem uma importância enorme na idade que ela é feita. Né? Por que a gente faz tantas vacinas em crianças menores de 1 ano? Porque a imunidade deles é mais baixa, ela não funciona tão bem, a gente tem que estimular mais vezes. Então, a vacina do pneumo 13 e pneumo 15 são 3 doses abaixo de 1 ano. Sim. Né? Por que a gente faz isso? Porque realmente a defesa deles não produz tanta defesa, mesmo expondo a mesma dose do adulto. Sim. Tá? Então a gente tem que ter esse cuidado. São 3 doses mesmo. A pneumo 10, elas são 3 doses também. Né? Por que o SUS só faz 2? É uma economia. Sim. Né? Quando eu faço 2 doses, eu protejo 99%. Sim. Ainda vai ter 1% que vai falhar. Mas para o SUS, esse 1%, coletivamente pensando, compensa eu não fazer essa dose e gastar com o tratamento desse 1%. Sim. Agora, quando a gente fala individual, você, eu não quero ter esse 1% de risco. Eu prefiro fazer mais uma dose. Sim, eu oriento também para os meus pacientes, e aí eu acho que cabe a decisão do próprio paciente a realizar ou não, e cabe a nós, médicos profissionais, orientar os pacientes desse risco, né? Com certeza. Acho que agora a gente finalizou, né? Já agradecemos, mais uma vez, muito obrigada, e espero contribuir para as famílias, alunos e colegas com esse assunto que foi aqui discutido, N coisas fundamentais. Obrigada, meninos. Beijo, até o próximo. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.